Eu vou chamar o Cid Benjamin, que é vice-presidente da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Quer falar mais alguma coisa sobre Não, é isso. o Bem-vindo, debate sobre Cid. mídia? Suba ao palco aqui, por favor. Você que sabe. Não, mas se você quiser sentar aqui... Oi? Se você quiser levantar. Prefiro. Bom dia a todos. Obrigado, Cid, por estar aqui com a gente no dia do seu aniversário, né? Acho que a gente vive um cenário muito desafiador para os meios de comunicação. Você está acompanhando isso de perto, de dentro da ABI, já viveu grandes transformações na mídia brasileira, e a gente convidou o Cid para falar um pouco sobre isso também, né? Sobre os desafios da comunicação quando a gente tem uma mídia corporativa que apoiou golpes de Estado, que voltou a apoiar golpes de Estado no Brasil. Mas passo a palavra a ele para ele mandar o seu recado. Bom dia, Cid. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria falar da minha admiração pelo 247. É um projeto exitoso, sem sombra de dúvida. Depois, inclusive, eu quero marcar um outro dia uma conversa com o Leonardo para pegar um pouco dessa experiência e a gente aproveitar na própria ABI, porque a gente tem muito a aprender com a experiência do 247. Quero fazer, no entanto, uma ressalva ao que ele disse aqui em relação aos atributos do Rio de Janeiro. Faltou dizer que no Rio de Janeiro se joga hoje o melhor futebol do mundo, com o Flamengo. Bom, eu digo também que hoje estou de alma lavada pelas imagens que todos nós vimos ontem sobre os acontecimentos do Chile. Eu, enfim, me considero um internacionalista, mas o Chile guarda um lugar especial no meu coração. Eu morei lá, eu estava lá na época do golpe, estava participando ativamente. Eu fiquei 10 anos casado com uma chilena e eu tenho com quem eu tenho um filho que nasceu no Brasil, mas filho da chilena, e tenho uma outra filha que nasceu no Chile. E o golpe do Chile foi uma coisa que, para quem estava lá, foi uma coisa muito marcante. E ver bom, eu estava lá porque eu era militante estudantil, depois fui militante da resistência armada, à ditadura, fui preso, fui trocado por um embaixador sequestrado e estava me preparando para voltar clandestinamente ao Brasil e passando pelo Chile. Houve uma série de prisões e mortes aqui que inviabilizaram a volta. O fato é que eu estava lá com documentos falsos, minha mulher também, nós voltaríamos clandestinamente, não deu mais para voltar, ficamos naquela situação, não queríamos entregar os documentos falsos, porque a polícia, apesar de ser o governo do Allende, ainda tinha muita coisa dos governos anteriores. Minha mulher engravidou, teve a filha, e enfim, minha filha tinha 3 meses quando houve o golpe. Nossa casa foi invadida e tal, a gente saiu antes, com a roupa do corpo, mas saiu. E eu fiquei algum tempo ainda no Chile, em contato com a resistência chilena, porque se houvesse uma resistência imediata, eu me integraria a ela. Eu tinha alguma preparação, digamos, militar, mas, como não houve, acabei me asilando e saí. Mas o Chile foi uma coisa que me marcou muito. Aquela luta, e particularmente um episódio, no dia do golpe, eu saí. Eu tinha uma reunião até com brasileiros, mas vi que estava esquisito a situação na rua, helicópteros, e exército passando. Fui me informar com um chileno e ele disse: "Los milicos se alzaram". Aí eu voltei para casa, conversei lá com a minha companheira e saí para procurar a esquerda chilena para uma eventual resistência. Estava todo mundo meio desorientado, porque o esquema era por rádios, e os militares intervieram nas rádios, e eu caminhei, então, em direção à zona fabril de Santiago. Já não tinha ônibus funcionando, que é chamados cordões industriais, que eu conhecia muita gente lá, tinha, enfim, feito reuniões com eles, etc. Quando cheguei,
os cordões estavam cercados pelo exército. Enfim, não tinha nem como entrar, e nem era o caso também de romper um cerco desse por dentro. Fiquei perambulando, caminhando de volta para casa, quando, por acaso, eu encontrei um brasileiro que tinha carro e me avisou que ia ter toque de queda, toque de recolher, daí a pouco. Então, fomos até em casa, bom, e começa um período, então, de alguns dias escondido, antes que a casa fosse invadida, e de forma que eu vi essas imagens. Eu sou muito chorão, eu devo dizer, mas eu chorei ontem vendo aquelas imagens do Chile. É uma coisa que me tocou muito fundo. Muito fundo. E tenho a enorme esperança que não vai ficar só nisso. Vai ter muito mais. Não vai parar por aqui. O governo já recuou das medidas iniciais, já falou em modificar elementos da Previdência, aprovada não, implantada lá, sem voto popular, sem voto do Congresso, no tempo do Pinochet, que aliás foi modelo para a reforma aqui no Brasil. E, enfim, eu confio em que as mudanças vão continuar no Chile. Bom, eu devo dizer também que o Leonardo não me disse que eu falaria sobre imprensa aqui. Eu até preparei um roteirozinho. Eu vou falar alguma coisa de imprensa, mas o grosso não vai ser isso, não. Também o que eu falar aqui não vai representar necessariamente a posição da ABI. Vou fazer uma reflexão geral sobre a situação política. E a ABI, pelo seu caráter mesmo, não tem isso é mais próprio de militantes ou de partidos políticos. De forma que não comprometam a ABI com o que eu disser aqui. Como vocês devem saber, a ABI, depois de um período grande que estava inteiramente omissa, ela foi reconquistada este ano para a luta democrática e para a resistência ao governo Bolsonaro. Foi um processo muito difícil. Foi um processo muito difícil porque uma eleição que teria que ser realizada em março ou abril só teve seu desfecho em julho, aliás, porque a delegada não queria deixar o poder e recorria permanentemente ao judiciário e teve cobertura do judiciário para coisas absolutamente incríveis. Para vocês terem uma ideia, houve uma eleição que foi realizada e houve uma proibição de que se contassem os votos, que estavam lá, acautelados, faltava 15 minutos para acabar a votação. Houve uma liminar que foi acolhida pelo judiciário, um pedido de liminar, para que não se contasse os votos. A justificativa é o seguinte, é que há 3 anos, os mandatos já são de 3 anos, na eleição anterior, uma das chapas teve problemas na inscrição, não cumpriu alguns requisitos burocráticos. Com isso, acabou não podendo se registrar. Pois bem, acabado o mandato, no dia da eleição para a renovação desse mandato, vem uma decisão judicial proibindo a eleição, dizendo que estava defendendo os direitos daquela chapa de 3 anos antes. O mandato já tinha acabado. Enfim, no final, inclusive, o judiciário nomeou os antigos diretores e conselheiros como interventores na ABI. Quer dizer, eu não tenho dúvidas de que não foi uma coisa isolada isso. Há muitos boatos, não que teve influência de fulano, de Beltrano, de Cicrano, eu não vou aqui repercutir boato, mas é estranho, porque me parece que houve, sim, uma preocupação em não deixar que a ABI voltasse à trincheira da luta democrática. Terminou que os pelegos tiveram que marcar a eleição. Sim, antes disso, eles só deram a relação de associados quando o oficial de justiça foi lá e ameaçou de prisão o presidente pelego da ABI, que não queria nos dar a relação de associados, porque são as pessoas aptas a votar. Quando, enfim, a pelegada foi posta como interventora, tinha que marcar a eleição. Marcou, houve até um debate entre nós, da oposição, se era legítimo ou não aquilo, uma eleição convocada por interventores, ganhou o bom senso. Disse, bom, vamos disputar e vamos ganhar dos caras, senão eles vão ficar mais 3 anos aqui.
disputamos e ganhamos bem mais do que a maioria absoluta. Bom, começa um novo período para a ABI. Só que a entidade estava e está ainda inteiramente dilacerada. Ela conseguiu, já tinha conseguido antes, isenção de impostos. Só que, tal como você, quando não tem imposto de renda a pagar, você tem que declarar. Se não declarar, perde o CPF. Pois bem, a ABI não declarava, estava com as contas bloqueadas porque o CNPJ estava cancelado. A gente não tinha como pagar funcionário. A gente teve que fazer vaquinha de diretores, conselheiros, etc., numa situação muito difícil, até porque os salários são baixos. Se atrasar 1, 2 meses de salário de quem ganha R$ 2.000, francamente, as pessoas vão passar necessidades. Esse foi o quadro que a gente encontrou, que está enfrentando pouco a pouco. Aliás, de fazer um comercial, a gente vai fazer, inclusive, um show no dia 4 de novembro, um circo voador, para levantar recursos para a ABI. Os artistas vão participar gratuitamente. São muitos, eu não vou citar, que são uns 30 artistas. Os melhores tem por aí. O Circo Voador nos cedeu também gratuitamente. Então, estão todos convidados para esse show. Bom, como eu disse, então, eu vou falar menos da imprensa e mais trazer algumas reflexões para o debate. Não vou fazer uma coisa protocolar, acho que não. Enfim, estamos aqui entre adultos, quadros políticos, pessoas de esquerda. Eu pretendo trazer questões para reflexão. Sabendo, inclusive, que nem tudo que eu vou dizer aqui vai ter a concordância geral, mas isso é do jogo. Eu não estou aqui realmente para angariar aplausos, ou enfim. Então, fica feita mais essa adversão. Estou fazendo um nariz de cera enorme para essa intervenção. Todo mundo hoje tem claro que a vitória do Bolsonaro não representou para nós só uma derrota eleitoral. Ela abriu um novo período. Entende? É evidente que o projeto do Bolsonaro não é um projeto democrático. Ele pode até não implantar uma ditadura neste país, mas ele se puder, ele implanta. Ele não tem nenhum compromisso com a democracia. E o fato dele ter subido ao governo por meios institucionais, de forma legal, ainda que a eleição possa ser contestada em vários aspectos, mas ele subiu por meios institucionais, isso não é nenhuma garantia de respeito às normas institucionais. A gente tem exemplos. Hitler e Mussolini também subiram dentro da instituição, e deu no que deu. E a gente vive também, espero que a América Latina comece a reverter essa coisa agora, mas a gente tem vivido um quadro de direitização geral no mundo. Em muitos aspectos, a Europa lembra, por um nacionalismo de direita, xenofobia, o crescimento de partidos e ideologias que já se pensavam mais ou menos sepultadas, vive uma situação que lembra, em alguns aspectos, os anos 30. Eu não estou fazendo nenhuma previsão de que o desfecho vai ser o mesmo, mas o fato é que, efetivamente, há elementos de semelhança. Entende? E o pano de fundo para essa direitização, embora não seja a única questão, mas uma questão central, é a reconfiguração do mundo do trabalho. Quer dizer, há um desemprego que é estrutural. O avanço tecnológico está fazendo com que diminua a classe operária, que joga parte da classe média para a chamada pejotização, vira PJ, trabalha em casa. Outro dia, conversando com o diretor do Clube de Engenharia, que tem sido um parceiro nosso na reconstrução da ABI, ele me deu um dado que é impressionante. O Brasil tem hoje 150 mil engenheiros desempregados. Isso é um negócio que é impressionante. Quer dizer, parte desse pessoal está dirigindo Uber. Parte dos operários qualificados de São Bernardo, no fim dos anos 70, está na informalidade fazendo bico. Ou então montou uma birosca que o neoliberalismo gosta de chamar de empreendedorismo. Desemprego com grife. O cara que tenta sobreviver
montando seu próprio negócio, fazendo das tripas coração, e recebe esse nome pomposo. Ele agora não é mais um desempregado, é um empreendedor. Ora, francamente, né? Bom, e isso aí puxa para baixo a mobilização. O pessoal que está na informalidade, mais da metade dos trabalhadores brasileiros, o pessoal que virou PJ, o pessoal que está dirigindo Uber, realmente é menos propenso a se preocupar com a destruição da legislação trabalhista, que diz respeito à relação patrão-empregado. O pessoal que está na informalidade é menos propenso a ver a gravidade que é a destruição de uma previdência pública, porque ele já não tem mesmo. Ele não tem isso, ele não está. Ele achar, como a direita às vezes, não, mas o cara que está na informalidade, ele pode contribuir todo mês para a Previdência Social. Isso é uma ilusão, é uma brincadeira. Claro que não existe. De forma que é um quadro difícil para mobilizar. Ao lado disso, há um esvaziamento, no mundo inteiro também, da democracia liberal, que ela, enfim, tem muito pouca substância, nós sabemos disso. Quer dizer, num país com enormes desigualdades sociais, você não tem uma democracia de fato, porque as possibilidades de informação e de influência, de votar com consciência, então, de uma pessoa excluída, são possibilidades inteiramente diferentes de alguém que não está na situação dela. De qualquer maneira, alguma representatividade essa democracia tinha. Pois bem, ela foi perdendo representatividade, foi perdendo força. Entende? E, às vezes, acontece uma situação como essa, e é uma ultrapassagem dessa situação pela esquerda, no sentido de suprir, em parte, pelo menos, as deficiências dessa democracia liberal, dando mais substância e consistência. Mas não é isso que aconteceu, não só no Brasil, como em outros países. Há uma negação da democracia liberal, mas pela direita. Na Argentina, houve uma época, não muitos anos, acho que foi na época do Menem, que a esquerda usou a palavra de ordem, que se vayan todos, porque era mesmo desgaste com aquela política e com os políticos. Agora, fora da política não há salvação. Quer dizer, o que se vayan todos no Brasil foi encampado pela direita, utilizando erros reais ou supostos da esquerda, e houve erros reais, vamos deixar isso claro. Não vou aprofundá-los aqui, porque não é bem o palco para isso. Mas houve erros reais, foram aproveitados pela direita. O fato é que a crítica àquele tipo de política ficou na mão da direita. Ficou na mão da direita. E o que se vai em todos, que na Argentina foi uma palavra de ordem da esquerda, aqui foi do Bolsonaro. Entende? Num quadro em que há uma clara ameaça à democracia, se a ultrapassagem dessa democracia restrita e limitada da democracia liberal se dá pela direita, é algo preocupante para quem pensa na construção de uma sociedade efetivamente democrática. Um outro elemento que pesou muito foi a questão da violência. Esse é um terreno ingrato para nós, violência urbana. Eu tenho um grande amigo, um cara que se tornou meu amigo, que fez umas obras na minha casa. É um mestre de obras, um sujeito boníssimo, muito boa gente. E ele tinha tanta obra para fazer que ficamos amigos. E ele votou no Bolsonaro, e ele me explicava por que votou no Bolsonaro. Ele disse que mora em Bangu, que é um bairro pobre da Zona Oeste, e que a situação da bandidagem está insuportável. Que um outro dia ele estava vindo para o centro do Rio, tinha um trabalho importante, não pôde passar, porque a Avenida Brasil, a principal artéria da cidade do Rio de Janeiro, ficou fechada praticamente o dia inteiro, porque havia uma guerra de quadrilhas. E uma das quadrilhas tinha alugado um caveirão da PM. Então, ninguém passava, nem para um lado nem para o outro. Ele perdeu o trabalho. E ele, o Antônio, uma pessoa bem informada, disse mais. Disse: Cid, você viu o que aconteceu recentemente? De madrugada, tipo 3 da manhã, uma fila para o pessoal tentar emprego. Pararam os bandidos em 2 ou 3 carros, com fuzis,
assaltaram esses caras e, pior, levaram as carteiras de trabalho deles. Isso é uma maldade absoluta. O cara já está desempregado, está na fila, é assaltado, ainda leva as carteiras de trabalho. Ou seja, tiram a possibilidade de, nos próximos dias, enquanto ele não tem uma outra carteira. E aí concluiu o Antônio. Por isso eu vou votar no Bolsonaro. A saída é pena de morte. Na verdade, é uma situação gravíssima, a situação da violência, e as propostas que a direita tem, aparentemente, são mais viáveis, imediatas, dão uma solução. Nós, da esquerda, sabemos que passar o rodo geral não é solução para nada, só aumenta o problema, só aumenta a violência. Como dizia uma charge da Mafalda, eu adoro a Mafalda, acho sensacional o personagem. Um outro amiguinho dela diz: Mafalda, nós somos bons, deveríamos matar os maus, o mundo ficaria melhor. E ela responde: não, ficariam só os assassinos. Muito bom. Se a gente matasse O fato é que a direita tem uma proposta, que, aos olhos do Antônio, diz: pelo menos do jeito que está, vamos ver, do jeito que está, não dá. Entende? E a gente, corretamente, mostra as raízes sociais dessa história, etc., procura ter um tipo de polícia mais humana, mais integrada, cumprindo uma função não de reprimir a população, mas sim de proteger o cidadão. Agora, isso não dá, pelo menos aparentemente, não aponta para uma solução de curto prazo. Então, a violência urbana foi um elemento muito forte para o crescimento da direita. E aí surgem essas maluquices, todo mundo andar armado, todo mundo ter arma. Entende? Esse negócio, se materializa, qualquer bate-boca de trânsito vai dar morte, qualquer briga de vizinho vai dar morte. Quer dizer, é um troço sem sentido nenhum. Mas tem gente que acha que vai estar mais segura se estiver com um revólver na cintura. Lembro que um personagem supostamente muito bem preparado militarmente estava com a sua moto há 4 ou 5 anos em Vila Isabel. Chegaram 2 pés de chinelo com revólver, levaram a moto e a pistola dele. O personagem é o capitão Jair Bolsonaro. Foi assaltado por 2 ou 3 pivetes com revólver. Porque não adianta ele estar armado ali. Ele fez bem em não reagir. Se ele reagisse, talvez fosse morto. Bom, tá bom. Talvez ele tivesse feito bem em não reagir. Mas o fato é que foi uma atitude sensata da parte dele, foi uma atitude sensata não reagir naquele momento. Oi? Bom, nesse quadro, cresce a tentativa de saídas individuais. Quer dizer, o cara, não, ele vai ou ser empreendedor, ou conseguir uma aqui, ou virar pagodeiro ou jogador de futebol. Quer dizer, é uma coisa, porque, do ponto de vista coletivo, fica mais difícil, de fato. Diante da dificuldade da mobilização e do enfrentamento coletivo dos problemas, e aí, sei que alguém muita gente não vai concordar, eu acho que outra saída que surge é a supervalorização das chamadas pautas identitárias, todas elas justas. Agora, não tem sentido num país como o Brasil, com o grau de desigualdade social que temos, colocar as pautas identitárias, todas justas, como questões centrais. Diante do desemprego, da entrega da soberania, das riquezas nacionais, etc., são pautas justas, devemos encampá-las, mas, me desculpem, não são questões centrais. E funcionam, às vezes, nesse quadro de dificuldades, como válvulas de escape. Entende? Olha, eu esperava ser vaiado ao dizer isso aqui. Terminar? Não. Conclui, mas só porque... Tá. Bom... no entanto, eu não quero dar uma situação muito para baixo, não. Eu acho que Equador e Chile mostraram
que o movimento de massas tem coisas que a gente não prevê. Entende? Há um mês, quem imaginaria que o presidente Equador teria que fugir do Palácio Presidencial de Quito e ir para Guayaquil para o palácio não ser tomado pela multidão enfurecida? Quem imaginaria que o Chile estaria vivendo o que está vivendo? O Frente Amplo vai ganhar as eleições amanhã no Uruguai e o Macri vai perder as eleições na Argentina. O Evo Morales se reelegeu. Apesar da gritaria, na verdade, voto é voto, contado. Entendeu? Ele se reelegeu. Enfim, aquele quadro que se desenhava há um ano da América Latina indo para a direita mostra que a situação não é exatamente assim. Eu não sei como será o Trump no ano que vem nos Estados Unidos. E não sei como serão também os próximos dias do Bolsonaro no Brasil. Porque, como eu disse, a questão do movimento de massas, ele engana muito. De uma hora para outra, às vezes, há um ascenso absolutamente imprevisível. Bom, concluindo, para não ser deselegante com os meus anfitriões, quero dizer o seguinte, eu acho que a situação mostra, mais ou menos, que há uma possibilidade de unificar as lutas do povo, aí já falando de Brasil. Quer dizer, há uma destruição dos serviços públicos. Isso é uma coisa essencial. E isso mesmo a pessoa que está na informalidade sente. E o Chile, na relação semelhante, está mostrando que a luta começou pelos 40 centavos deles, mas a questão central é a questão dos serviços públicos, a destruição do Estado que houve lá e está havendo aqui, e a entrega da soberania nacional. Enfim, há possibilidade. Nesse sentido, é preciso juntar com quem quiser vir. Não temos que dizer, não, mas fulano, em tal posição, há 6 meses, em tal questão, ele teve uma posição errada. Não importa. Se ele quiser agora golpear junto, vamos. Nós fizemos na ABI um ato, inclusive, que chegou a nos surpreender pela amplitude, juntou mais de 5.000 pessoas, entre quem estava lá em cima, quem estava nos telões lá embaixo, que era em defesa do Glenn Greenwald, quando o Bolsonaro assinou com aquele decreto de expulsar estrangeiros indesejáveis. Nós conseguimos um depoimento do Rodrigo Maia, e pusemos no telão. Não importa que ele seja o principal condutor das reformas neoliberais. Vamos continuar combatendo o Rodrigo Maia quando isso entrar em pauta. Naquele ato, quando ele se dispõe a falar, defendendo o Glenn e contra o decreto que estava sendo desenhado, quer dizer, era algo muito bom. Ele é o presidente da Câmara, botar ele lá. Então, nós temos que ter esse tipo de coisa. O que não se pode fazer é limitar a nossa ação política ao que os liberais topem fazer com a gente. O que eles toparem, faremos juntos. O que eles não toparem, vamos em frente com as nossas demandas, que são muito mais radicalmente democráticas do que as deles. Acho também que é preciso implementar eventos, propostas, projetos, ações, juntando quem puder. Mas isso aí não quer dizer chamar todo mundo para sentar numa mesa e, antes de mais nada, fechar um programa, ver o estatuto e tal. Porque e aí é a melhor forma de não chegar a lugar nenhum. O Ciro vai criticar o PT, vai ter setores do PT dizendo que Lula livre é a bandeira central, vai ter isso, vai ter aquilo, não se vai a lugar nenhum. Vamos, pelas lutas, pelas questões concretas, mobilizar as pessoas, quem quiser que venha. No futuro, vamos ver se isso vai dar numa frente formal ou não, é outra história. Mas a questão hoje é mobilizar em torno a esses problemas concretos. E, repito, que a dinâmica do movimento de massas é uma coisa que surpreende muita gente. Não será uma maluquice, um devaneio, se o que está acontecendo aconteceu no Equador e está acontecendo no Chile, acontecer no Brasil. Apesar da aparente estabilidade das pesquisas e dizerem que o Bolsonaro está caindo, mas ainda tem tanto, não sei o quê. Por fim, para terminar, eu não quero deixar uma imagem aqui de pessimismo e de que, enfim, a situação está muito difícil. Está difícil. Agora, vamos imaginar o que era a população da Europa Oriental ou da parte leste, da parte
oeste da União Soviética, quando, em 39, 40, 41, início da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o exército nazista, tido como invencível, o exército do Reich, de 1000 anos, quer dizer, tinha um projeto de eliminação física de parte da humanidade e de escravização de outra parte. Era imbatível. Os primeiros anos, até a Batalha de Stalingrado, em 42, parecia que ele era imbatível mesmo. Em 1945, a bandeira vermelha foi hasteada em Berlim. E abriu-se um novo momento para a humanidade. De forma que a gente está muito longe de enfrentar um exército do Terceiro Reich, dos 1000 anos, que é imbatível. As nossas dificuldades são menores e vão ser superadas também. Eu tenho confiança de que o povo brasileiro não é representado por essa corja do PSL, pelos filhos do Bolsonaro, que, aliás, é muito mais um miliciano, a cabeça dele é mais de miliciano do que de militar. Ele foi um militar que saiu pela porta dos fundos, teve uma carreira horrível, entende? E a cabeça dele, dos filhos, desse entorno dele, é muito mais de miliciano. Mas não passarão. A gente vai reverter essa situação. O povo brasileiro é muito mais forte do que essa gente. Muito obrigado.